Aprendo ainda que o homem se encontra cansado, todos vós que estáis cansados. Cansado é sem energia, cansaço é sem motivação, desanimada. Muitas pessoas vivem falando, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou desmotivado. E essas pessoas deixam o tempo correr e não conseguem se levantar. Deixam o tempo correr e não conseguem tomar atitude. Deixam o tempo correr e não conseguem tomar decisão. E quando eles veem, a vida foi embora e a situação cada vez mais complica. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Existem pessoas que estão descendo a ladeira, mas não têm força de parar. Não tem ânimo de retornar, não tem ânimo de levantar e falar, vou me levantar, porque ainda há esperança. É esse a qual Cristo tem chamado, o que está cansado. Tu estás cansado, mas Cristo ele pode dar vida. A Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele quer renovar a sua força. Eu aprendo ainda que aquele que Cristo ele tem chamado é o que está sobrecarregado. Sobrecarregado é aquele que não consegue levar o seu peso. E além de não poder, não conseguir levar o seu peso, leva um peso de outro ou de outros. Ou seja, ele está sobrecarregado. A Bíblia diz que Deus ele não dá aquilo que nós não podemos suportar. Mas existem pessoas que não estão com Cristo e estão levando um alto jugo. Essas pessoas estão com o jugo do pecado. Essas pessoas estão com o fardo do pecado. Essas pessoas estão com o peso do pecado. Isso é estar sobrecarregado. É necessário que nós venhamos a ir. É necessário que nós venhamos ir a Cristo. É necessário que nós venhamos habitar com Cristo. É necessário que nós venhamos habitar em Cristo. E como Cristo, ele se apresenta: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, Cristo, ele chama, ele convida. O homem vê a sua situação deplorável e Cristo, ele fala assim, eu vou aliviar. Nós vamos ver que Cristo, ele se apresenta. Ele se apresenta. Muitos querem ir a Cristo, mas não conseguem. Não conseguem entender as coisas espirituais. O homem por si, ele pode ter muito conhecimento da ciência, mas ele não tem conhecimento espiritual que leva a Cristo. Algumas pessoas falam assim, todas as religiões levam a Deus. É mentira. Jesus falou, eu sou o caminho, o caminho. Caminho significa conduta. Eu sou o caminho, conduta que leva a Cristo. E nós vamos ver que Cristo, ele se apresenta porque o homem não tem condição de ir a Deus. A outra coisa que nós aprendemos de nada.